Oi, gente, tudo bom? No último vídeo, eu fui mostrando como foi a nossa viagem de Curitiba até aqui em Mar del Plata. Só que pra mim, que tava lá, né, eu percebi que a parte da fronteira, assim, eu fiquei devendo. Por quê? Eu fiquei muito nervosa. E não foi assim por medo de não passar na fronteira, não foi isso. O problema foi que eu fiquei nervosa com medo de a gente não ter o que comer. Por que não ter o que comer? Quando a gente chegou lá na rodoviária, que eu fui na agência, a moça disse que o ônibus ia sair de 1 hora de lá da fronteira e só ia parar em Buenos Aires de 11 horas da noite. E nesse meio tempo ele não ia fazer nenhuma parada. Aí eu já fiquei nervosa, né? Porque a gente com criança já só pensa na criança. Aí eu fiz, pronto, como é que vai ser? E aí lá na agência a gente ficou esperando um carro, que por aí já começou as coisas, né? Porque eu nem sabia que ia ser assim. Eu pensava que a gente ia pegar um ônibus lá na rodoviária e que já ia fazer a viagem. Só que quando a gente chegou lá na rodoviária, a moça explicou que não era assim. Um carro ia pegar a gente lá, ia levar para a fronteira, a gente ia atravessar a fronteira sozinho e um carro da empresa também ia pegar a gente lá na fronteira e levar para a rodoviária de lá, já na Argentina, para pegar o ônibus e seguir a viagem. Só que eu pensava que a gente já ia pegar o ônibus lá, né? Antes de tudo isso. Mas não. E esperando o carro lá, chegou um carro que não dava a gente. Porque a gente tinha muita mala. E eu tinha explicado isso, né, pra moça que eu comprei a passagem. Eu fiz, olha, a gente tem muita mala. Mas chegou lá um carrinho que não dava nada. Aí já começou por aí a demora, né? A gente chegou lá antes das 10 na rodoviária. E acho que a gente deve ter saído de lá umas 10h30. E mesmo assim a gente saiu sem ter chegado outro carro. O mesmo carro foi me deixar, depois com uma parte das malas, depois veio pegar Juan com o restante das malas pra ir. E primeiro a gente passa na Polícia Federal, ele deixa a gente na Polícia Federal para dar a saída no passaporte e depois leva pra fronteira. Aí ele me deixou lá na fronteira e foi pegar Juan. Nisso eu já vi a fila assim, paradíssima, não saia do canto. Eu fiz pronto. E agora? Porque a gente tomou café, mas a gente ia almoçar antes de sair, né? Já que era de 1 hora da tarde. Aí não. A fila não andava, a Juan chegou e a gente ficou lá na fila. Isso começou 10h30, né? Por aí. Aí a fila deu 11, deu 12 horas e eu, meu Deus do céu, a gente não vai conseguir comer nada, o que a gente vai fazer? Deu 1 hora e eu em contato com eles, né, falei, gente, eu tô aqui na fila desde 10h30 e nada. E aí eles disseram, não, o ônibus tá lá esperando vocês, tá certo. Aí quando deu um e pouquinho, a gente conseguiu. A parte lá é super tranquila, eles olham a documentação e olham as malas assim bem por cima, porque a gente levou tanta mala que eles pegaram as maiores e pronto. E eles olharam algumas malas e a gente passou. Aí pegamos o ônibus, o carro levou a gente lá pra rodoviária, 2 carros do lado de lá, eles já estavam sabendo que a gente tava com muita coisa, e 2 carros do lado de lá da fronteira, no caso aqui da Argentina, né? Pegaram a gente e levaram pra rodoviária. Chegou na rodoviária, aí eu fui lá pro ônibus pra mostrar a passagem e Juan, e pra subir as malas, né? E Juan foi correndo atrás de alguma comida, de alguma coisa pra gente levar. Porque a gente não tinha só umas baganinhas que eu tinha levado pra Eze, assim, um chocolate, umas besteiras. Aí Juan correu, comprou, lá não tinha nada pra comer, nada. Juan comprou acho que um pacote de biscoito, umas empanadas super velhas, uma garrafa de água e 2 garrafinhas de coca. E a gente, quando subiu, deu tudo certo, entramos no ônibus, aí a gente pensou, né? A gente conversou. A gente vai ter que racionar isso aqui pra viagem toda, até 11 horas da noite. E a prioridade sendo essa de Luca, a gente deixou, assim, vamos, quando ele for comer, a gente dá pra ele comer e a gente se segura. Aí, quando foi menos de meia hora, o ônibus parou na próxima rodoviária.
Aí a gente fez, ué, então vamos correr. Corri pra comprar água, pra comprar algumas coisas, aí voltei. Aí a gente já ficou meio assim, né? Daqui a pouco ele vai e para em outra rodoviária. Aí a gente saiu pra comprar mais coisa, voltou. Porque assim, ele não para pra você fazer uma refeição, mas ele para pra subir e descer gente no ônibus. E 5 minutinhos dá pra você ir comprar alguma coisa e voltar. E nisso aí a gente foi, né? Na segunda parada comprou mais coisa, na terceira compramos mais coisa, com medo, nervoso. Aí pronto, e depois a gente viu que ia ficar parando, assim, digamos que de cidade em cidade ele ia ficar parando. Aí a gente se tranquilizou e seguimos viagem, mas assim, já tava cansada, não pensei em filmar essa parte, porque, nossa, eu nem imaginava que ia ser assim. Mas, enfim, foi isso. Essa parte, assim, trabalhosa da viagem foi essa, a parte da fronteira. Não pela questão de documentação, porque foi muito tranquilo, mas por essa questão da gente pensar que ia ficar sem comer e ficamos nervosos. Mas depois disso, a viagem foi super, super de boa. Porque a gente comprou a passagem de leito, né? Que a gente fica numa cadeira que deita, assim, fica super confortável. Só tinha eu, Juan e Ezio. Aí depois subiu um rapaz que ficou lá atrás. Porque essa parte de leito aqui, eles não sei se eles mal compram, como é que é. Mas aí muita gente quando subia ia pra parte de cima, que era só as cadeiras normais. Então a gente ficou ali com super espaço. Ezio Luca, que não precisou comprar passagem para Ezio Luca, foi só eu e Juan. Ele era para ficar no meu colo, mas a gente foi a viagem com ele toda, a gente podia, só tinha gente, né? Então dava para ele ficar na cadeira e de vez em quando vir pro colo. Foi muito, muito de boa. A parte depois desse perrengue todinho foi super tranquila a viagem. E aí só quando chegou de noite lá em Buenos Aires, aí a gente com medo, né? Porque o ônibus chegou um pouco depois lá, como ele atrasou pra sair, né, ele também atrasou pra chegar. Aí, mas quando a gente chegou lá, o ônibus que vinha pra Mar del Plata também ainda não tinha chegado. Resumindo a história, foi isso aí. Foi esse perrengue aí da fronteira que me deixou nervosa. Eu não consegui filmar essa parte. Mas eu queria compartilhar porque assim, eu não sabia que ia ser a viagem desse jeito. Não fazia ideia que na fronteira era assim. Depois eu vi pessoas que passaram mais tempo. A gente passou 2 horas e meia na fila. Eu vi gente que passou 6 horas. Eu vi gente que passou 8 horas nessa fila, porque ficou muito pior. Eu não sabia que era assim. Eu pensava que a gente ia pegar o ônibus, ia ser super tranquilo, ia entregar a documentação a todo mundo e ia seguir a viagem. Mas não foi bem assim. Então, esse vídeo foi pra isso, pra contar esse perrengue. E depois eu trago mais conteúdos para vocês. Um beijo e até a próxima!